Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos dar continuidade às aulas de tratamento biológico e hoje eu vou falar de retenção celular. Para falar de retenção celular, aqui primeiro a gente vai falar como é que isso aqui se dá, né? Então a gente vai ter isso aí tanto no crescimento suspenso, né? Que aí ele vai se dar na forma de grânulos ou flocos, ou na forma de crescimento aderido, que é aderido então a um biofilme. E aí o que é importante aqui a gente destacar, né? Como eu havia falado aí no vídeo anterior, o tratamento biológico é um tratamento no qual o agente principal são os micro-organismos, né? Então, a gente vai ter aqui que é importante aí, um sistema de tratamento, um reator biológico, né? Você tem aqui, ocorre então a retenção celular. A retenção celular é o que? Você reter a micro-organismos que fazem então o tratamento. Então você tem aqui a entrada lá do efluente, pontinhos aqui correspondem aqui aos micro-organismos, né? Representa todos os micro-organismos. Aqui no reator biológico esses micro-organismos ficam retidos, né? E aí você ainda tem a saída, eventualmente ainda vai sair um pouco, né? Mas vai ser menos, né? E vai ser mais retidos aqui no reator biológico. Então isso aqui é um exemplo de biomassa suspensa, né? Eles vão ficando agregados entre si, né? E aí formando flocos ou grânulos, né? E no de biomassa aderida você tem então esses materiais aderindo então à superfície de um material suporte. Aí pode ser anel plástico, pode ser brita, pode ser espumas, né? E nem aqui, né? Essa aqui é uma espuma. E aí nessa superfície externa, né? Dá para ver aqui ele está colonizado lá por um biofilme de coloração escura, né? No caso aqui do biofilme. Então, são as formas que a gente vai ter de garantir que as células fiquem retidas dentro do reator biológico, que vai ser onde ocorre a conversão da matéria orgânica. Importante aqui a gente fazer uma analogia também, que os micro-organismos são os agentes, são os trabalhadores, né, que são responsáveis pela conversão da matéria orgânica. Então, você tem que segurar os trabalhadores, né, os agentes, dentro de onde eles vão trabalhar, que é o reator biológico. Fora lá, você está perdendo lá, eles não estão fazendo isso, perder aqui efetividade. Além disso tudo, né, a gente tem aquela questão também das fases de crescimento microbiano, né? Um reator, lembrando, ele vai trabalhar na fase de estabilidade ou na fase de declínio morte-celular. Se você tiver a saída, a lavagem, né, que é nessa situação aqui sem retenção celular, você vai estar entrando micro-organismos, eles estão aqui dispersos, eles também estão saindo. Então nunca aqui você vai conseguir estar mantendo o predomínio de micro-organismos na fase de estabilidade ou na fase de morte celular. E aí nisso, e aí você vai ter o quê? Muitos deles então naquela fase lag ou fase de crescimento. E são fases que você não tem o consumo completo do substrato, que é a matéria orgânica, ou seja, a gente vai perder eficiência de conversão de matéria orgânica no tratamento. Por isso que é importante a retenção celular. Bom, aí a gente vai ter aqui as formas, né? Na condição anaeróbia a gente encontra a biomassa aderida ao material suporte, a suspensa na forma de grânulos, suspensa na forma de flocos. Na aeróbia também aderida, a suspensa floculenta e recentemente também a suspensa na forma de grânulos, especificamente no sistema Nereida. O crescimento na forma suspensa ele vai ter tanto ações aí de forças de coesão que vão unir, né, quanto esses elementos que vão separando as células. Aqui é importante a ação de filamentosas para fazer uma malha, né, uma matriz estrutural. Ao mesmo tempo que você vai ter aí outras morfologias que vão dar mais densidade, né? E aí o floco, por exemplo, o grânulo, ele vai se dar na medida que você tem uma maior agregação dessas morfologias que vão dar uma densidade, né, ao material suspenso. O floco ele já não fica tão denso lá, né, mas ele já tem um pouco vai ter um pouco mais de filamentosas, né? E aí se você tiver muitas, aí você ainda tem um problema de
ter uma dificuldade de sedimentação. Também é importante aqui os EPS, né, os exopolímeros, que vão ser uma cola, né, os responsáveis pela aderência, assim como os EPS também são responsáveis pela aderência também no material suporte. E aqui no caso vocês estão vendo uma MEV, né, na qual então você tem aqui o bacilo, os cocos aderidos então à superfície de carvão ativado. Também é importante aqui a afinidade aí com esse material suporte e tudo mais, né? E além disso tudo, também a gente tem, dependendo da espessura do biofilme, ou no caso de grânulos também, isso aí também vale também, você pode também ter a entrada lá do substrato por difusão ao longo das camadas mais internas do biofilme ou do grânulo, né? E aí com isso você pode também ter zonas com diferentes condições, né? Se você tiver um grânulo aeróbio, por exemplo, em Onereda lá, então a zona mais externa ela é aeróbia e a zona mais o núcleo desse grânulo ele vai ser anaeróbio. E aí ainda tendo uma região anóxica nesse intermédio entre o aeróbio e o anóxico, entre o aeróbio e o anaeróbio. Muito bem. E aí, como eu havia falado dessa questão da retenção celular, né, vale aqui distinguir também as questões entre o TDAH, o tempo de detenção hidráulico, e o tempo de retenção celular. Importante aqui é que o tempo de retenção celular ele seja maior que o tempo de detenção hidráulico. O tempo de detenção hidráulico ele é o que? Corresponde ao volume do reator dividido pela vazão, vai dar um tempo, né? E o tempo de retenção celular ele é a concentração dos micro-organismos no reator dividido pela taxa de retirada. Como falei, é importante em reatores biológicos a gente manter a retenção celular maior que o tempo de detenção hidráulico. Conceitualmente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os micro-organismos ficam mais tempo que o efluente. O efluente contém o substrato, né? E aí, então, isso quer dizer o quê? Que você vai ter maior tempo aí de retenção dos agentes, que são os micro-organismos, do que o substrato que vai estar sempre em fluxo de passagem, né? Então você tem tempo, se você garante, né, você consiga esgotar esse substrato ao passar aí o efluente pelo reator biológico. Então por isso que a retenção celular é importante que você seja maior que a detenção hidráulica, tempo de detenção hidráulica. Aí a gente vai ter aqui as formas para garantir essa retenção celular, né? A mais simples de explicar é o uso de material suporte, que aí você vai ter a ancoragem, né, desse material por meio ali do material suporte, que ele fica fixo, né, fica dentro ali do reator biológico. Mas aí para matéria suspensa também a gente tem outras formas aqui, que aí depois, quando for falar de cada uma das unidades, acho que fica mais fácil de explicar. Aqui tem aqui alguns exemplos, mas acho que explicando aí nas próprias unidades, remetendo a esse conceito aqui, acho que fica melhor para a explicação, né? Tem aqui as leituras aqui, né? É isso, gente. Obrigado aí. Até os próximos vídeos.